Boa noite, meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Hoje é um dia especial para nós, dia da nossa live. Nós damos boas-vindas a todos. Que o Senhor Jesus abençoe durante o tempo que vão estar por aqui. E que Ele nos ajude a fazer o serviço de uma maneira bem maravilhosa, né? Pura. Nossa audiência hoje somos 2, 3 pessoas, né? Ele disse que não tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali então nós temos essa garantia que Ele está aqui. Hoje é um dia da live de todos os irmãos estão seguros de que Deus pode ajudar através da sua palavra. Então nós queremos cumprimentar a todos vocês, dizer Deus os abençoe. Vamos dando início, eu vou ler aqui a Escritura e nós vamos orar agora para dar início à nossa live. Está no livro de Eclesiastes o que nós vamos ler. Glória a Deus. Eclesiastes no capítulo 9, versículo 11. Diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, pelos mestres da congregação, de que foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e muito estudar enfada o que é o enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, para que esse é o dever de todo o homem. Porque não há lhe há de trazer juízo a toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Oramos. Pai Celestial, estamos iniciando aqui, Senhor, algo sério, que não é coisa nossa, é do Senhor Jesus. Foi o que o Senhor nos ordenou fazer, pregar o Teu Evangelho. Por isso nós queremos Te louvar, Te adorar nesse momento, Senhor, porque tem sido dias maravilhosos para nós. O Senhor tem feito grandes coisas, como diz a Bíblia, por isso estamos alegres e felizes. Queremos que atinja, Senhor, Teus filhos agora, aquele que está necessitado. Eu não sei, Senhor, até onde irá isso, o que vai fazer, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o sentar e o levantar de cada um. Permita que nós tenhamos um bom tempo aqui contigo, Senhor, que nenhum espírito venha perturbar, mas que a Tua palavra seja levada na pureza de Cristo. Colocamos diante do Senhor agora todas as coisas e pedimos, meu Deus, a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, não sei se a irmã Sandra quer saudar os irmãos, não? Então, nós saudamos todos vocês, dizemos Deus abençoe. Chegamos de viagem há pouco, né? São Gabriel ali. Foi um tempo maravilhoso que o Senhor nos deu ali, junto com os gabrielenses, né? Com os filhos de Deus que estão reunidos naquela congregação. Mais um batismo tivemos ali, né? O nosso grupo está começando a crescer, né? Temos candidatos, né? Irmã Ana Terra, né, que foi batizada, nós saudamos ela agora, ela deve estar na live, né? Irmã, Deus te abençoe, fique firme na palavra, porque os princípios bons estão chegando. Quando a gente decide na vida a ser um cristão, é uma batalha, mas é uma batalha gostosa, que cada ação do inimigo é derrubada, porque tem um que cuida desse filho na sua juventude, né? Na sua infância, tem um que cuida e esse é Jesus. E Jesus é mais forte e treinado para a batalha. Ele foi treinado, ele treinou no Getsemane, né? Ele treinou em Mateus 4, diante de Satanás, foi vencedor. Então ele disse: como eu venci, vocês vencerão também. Então
queremos dizer para a irmã Ana Terra que fique firme esse propósito, né? E se Deus quiser, nós temos mais pessoas para ser batizadas ali para o futuro. O Senhor está encaminhando outras pessoas e o grupinho estão sendo abençoado, né? Mas eu quero então saudar os irmãos de São Cepé, né? Irmão Mário, que não podemos ir lá dessa vez, a família, né? Pedir que Deus abençoe eles, o irmão Valeci, também os nossos irmãos de Santa Maria, que a gente não pôde ir lá, mas eu acredito que estamos orando por vocês aí e tudo vai dar certo, meus amados. Esperamos vocês aqui agora no final do mês, né? No princípio de janeiro, como está marcado para o dia 2 ao dia 4. Então estamos esperando vocês aqui, os irmãos de Bagé e todos os lugares aí, do Baquini também, né? Vão estar todos aqui, se Deus quiser. Os irmãos de Jaguarão, no Júlio também, que deve estar na live, né? Damos boas-vindas, irmão Albino também aqui de Pedro Osório e a família. Certamente queremos que vocês estejam aqui, irmãos, conosco nesse tempo. Acredito que vai ser um tempo muito maravilhoso de companheirismo. E esses cultos não vão ser tanto para reuniões totalmente, é para um companheirismo. Nós vamos ter tempo de cantar, de adorar em companheirismo aqui. E também temos um culto, talvez sexta-noite. Temos também o culto no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à tarde. Então, domingo à tarde é a ceia, a primeira ceia do ano, né? Que acredito que será uma bênção para todos nós. Mas então estamos dizendo a vocês que estejam prontos, os irmãos também de Pedras Altas, né? Irmã Moranem, irmão Maurício, irmão Alencar. Vocês são bem-vindos aqui também. Queremos vocês aqui nesse tempo. Se preparem, né? A Chayane não pode faltar. Trazer a gaita também. O Richard, né? Essa gente tão boa aí. Então, queremos todos aqui. Tá bem? Então, que Deus abençoe. Acho que não esqueci de nada. Os irmãos de Pelotas, então, não pode faltar ninguém aqui. Vocês são os mais de perto. Não é? Procure se organizarem para não faltarem aqui os cultos. Porque vem gente de longe, né? Vem irmãos de longe para cá. De quilômetros, vocês estão a 7 quilômetros apenas daqui de Pelotas. Então, eu acho que não pode falhar. Os do Capão do Leão, então, nem se fala, né? Estão perto aqui, quase do tabernáculo. Mas eu acredito que todos estão preparados. Vão preparando, se você quer levar um irmão para companheirismo em casa, né, para ir ter oportunidade de convidar uma família, seja o que for, para você ter um pouso ali, né, uma acomodação, isso vai ser muito gostoso. Eu espero que vai ser muito bom para nós todos, bom para a alma, bom para o nosso espírito, né, que esteja, como diz o profeta, em alma gêmea, né, e não seja um ajuntamento para o erro, mas para a perfeição. Deus nos ajude, meus queridos. Oração em primeiro lugar, não pode cessar. Vamos estar em oração por isso, até que Deus nos ajude, então, ter tudo em ordem. Mas agora vamos, então, caminhar um pouquinho, eu vou meditar um pouquinho com vocês hoje numa mensagem chamada Ide dizei aos meus discípulos, não é? Glória a Deus, mas eu queria somente dar uma posição aqui onde lemos, né? O livro de Eclesiastes, o livro do sábio Salomão, como o livro de Provérbios, livros instrutivos, livros disciplinados, palavras disciplinadas, o homem mais sábio no mundo depois de Jesus, né? Que foi Salomão. Então, Jesus disse, quando falaram de Salomão, ele disse, há um aqui maior que Salomão. Ele estava referindo a sua pessoa, porque ele era Deus encarnado e Salomão era um rei. Mas com tudo isso, nós lembramos que o profeta da era diz que o governo de Salomão foi semelhante ao governo do milênio. Não houve maldade, não houve guerras. Então foi um tipo, né? Que o filho de Davi vai se assentar no trono do milênio.
Jesus Cristo, e vai reinar todas as nações. Bem, mas a Bíblia diz que tudo que tem ouvido, certo, é temer a Deus. E vocês sabem que temer é uma coisa que não é medo. Não, temer é ter um respeito por Deus. Não brincar com a palavra. A palavra é uma execução, não é? É uma coisa que ela tanto nos dá coisas boas, como ela tira coisas más de nós. Então ela arranca as raízes do mal, da maldade, e nos une principalmente no tempo que vivemos. É um tempo trabalhoso, né? É um tempo que nós estamos dando fim nas raízes de amargura, graças a Deus, né? Então, se alguém está amargo, é melhor arrumar alguma coisa doce, que é o amor, e tomar, para que melhore assim, então, a sua situação. Aleluia. Então, eu falei a vocês que as pessoas têm muitos ídolos reservados. Esses ídolos estão dentro da pessoa. E Jesus falou que ninguém conhece melhor o espírito do homem do que o próprio homem. A pessoa, né? Sabe aonde está parado, como desenvolver a salvação. Isso é uma coisa muito importante que vocês devem observar. Porque acima de tudo nós temos um Deus que vê tudo, conhece tudo, sabe tudo. Então não passará nada dos olhos de Deus. Tá? Ele vê onde você anda, o que você faz, principalmente nesses dias agora que vivemos, porque são dias que as coisas estão indo para o caminho da perfeição. Onde a gente estava ouvindo como é que chama? Um comentário, não é comentário, né? Como é, né? Em Israel, aonde estamos vendo uma profecia de Ezequiel cumprindo ali. Eu estava escutando ali, vendo, né? Que ali vai abrir aquele vale ali, né? E a terra já está abrindo para isso. É bem no local onde a Bíblia mostra, onde Ezequiel profetizou. Monte das Oliveiras. Isso é no Monte das Oliveiras, né? E de fato o profeta diz que vai abrir em duas partes aquilo ali. Isso é o William Branham, nosso profeta, que fala, né? Então, se um profeta profetizou, o outro confirmou. Ezequiel profetizou e o profeta desta era confirmou que isto vai acontecer. Não é um brinquedo, não é uma coisa como palavras que ficam no ar, são realidades que está acontecendo e nós temos que ir prestando atenção nisso. Arregando em nós isso, arregar é plantar, né? Quando você arrega, a água vem e recompõe a terra e a planta cresce. E a água da palavra, ela é para o bem, não é para o mal. Então, disse Salomão, de tudo que se tem ouvido, teme a Deus e guarda seus mandamentos. Mandamentos são coisas ordenadas que não devem se deixar de cumprir. Você diz, mas eu não sei o que é isso. Enquanto você não souber o que é isso, você está completamente por fora do assunto. Porque mandamento é uma ordem superior, e esse é Deus. E isso tem que haver uma força em cada um de nós. Eu estou lutando porque eu não quero ficar aqui, de jeito nenhum. Esse não é meu lugar. Então eu penso que vocês também estão lutando para aperfeiçoar. Quando a gente encontra esses irmãos, a gente vê um fundo que clama, né? E a gente vê que quando a pessoa assim não está ainda bem com Deus, ela ouve a palavra e ela fica temerosa. Puxa, eu não estou vivendo isso. Mas você não se preocupe, você comece a buscar a Deus em oração e as coisas irão para o lugar. Deus é um ser supremo, é um que manda em tudo, ele dá ordens, não como um patrão, mas como um Deus sábio
cheio de misericórdia e de amor. Mas, irmãos, vamos um pouquinho mais aqui adiante, ainda em Mateus, né? Capítulo 6, verso 6, também diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, isso é, no teu quarto, aleluia, e fecha a tua porta, ora ao Pai que está, o Pai que está em oculto, o teu Pai que vê secretamente te responderá. Nunca você prospera fora da linha da Escritura. Certo? Você sabe que quando a gente vai chegando perto dessa perfeição, você vai orando e calando. Você não é um comentarista mais. Porque quando você comenta, 80, 90% da sua oração foi embora. Não causou efeito. Então isso é um segredo. Entra para o teu quarto, ora ao teu Pai em secreto, e em secreto Ele te responde. Certo? Então tem coisas assim que elas são segredos. Segredos que não devem ser comentados. Está vendo? Talvez você não esteja me entendendo, mas vai entender mais tarde. Não vou dar explicação disso. Porque a oração desse tempo é uma oração para efeitos espirituais, não para comentários e grandezas de pessoas, dizer eu orei por ti, eu fiz isso por ti. Tu pode dizer para uma pessoa, eu estou orando por ti, somente isso. E o objetivo, quem vai definir é Deus, Ele sabe o que Ele vai fazer. Então, aqui ele diz assim no verso 14, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Amém? Então, o primeiro passo, como diz o profeta de Deus, que chega em nós, é um desafio humano. Quando as coisas não estão indo bem pelo lado, veja bem, o ódio está gerado ali. E esse ódio pode causar uma divisão, pode causar um mal para a pessoa, né? Agora, quando a igreja está unida e alguém se levanta sozinho, ele vai perder tempo aí. Porque o Espírito Santo respeita a soberania da igreja. Uma pessoa não pode ter opinião própria dele, ou achar que está errado. Isso nunca vai funcionar. Porque você não sabe que Deus é o Deus soberano, Ele age de todas as maneiras, e o pastor é o dirigente da igreja. Certo? Então tem coisas que as pessoas não entendem e às vezes saem e ficam comentaristas das coisas. Deus não gosta disso. Está vendo? Amém? Deus usa quem Ele quer, faz o que Ele quer, porque a obra dele não é minha, não é de ninguém. Bom, eu vou pegar aqui a mensagenzinha aqui para nós dar uma mexida nela, que essa mensagem é muito preciosa. Puxa, mensagenzinha bem gostosa, né? Aleluia. Então veja aqui. Aqui no parágrafo 85 ele diz assim: se ele tomou pecado de nós para que nós tenhamos sua... ou ele se tornou pecado por nós para que nós em sua pobreza pudéssemos ser feitos ricos. Ora, se nós pobres, cheios de necessidade, acolher um Deus desse que é rico, não nos faria rico? Não nos faria livre de coisas que o mundo tem trazido, transtorno e o desgaste que temos tido no mundo? Todos o excesso de doenças e coisas que temos enfrentado vem de onde? Vem do pecado,
das ações do mundo. O mundo está cheio de micróbios e maldades. Né? Mas ele diz assim, ó, em sua pobreza, então, ele nos fez ricos. Ele, em sua morte, ele morreu como um pecador. Morreu como um pecador. Veja. Isso é, ele tomou o nosso pecado não tendo pecado. Então, ele tomou o meu pecado e disse, eu vou levar por ti. E definiu o meu destino eterno. Certo? Então, quando ele definiu isso, eu fui chamado pelo meu nome. Né? Amém? Naquela revelação dos selos. Os crentes de Lutero foram chamados da mesma forma, não é? Os crentes de Wesley e desta era, os filhos elegidos e predestinados estão sendo chamados para responder àquele ser que os trouxe à vida. Então ele diz aqui, ó, em sua morte ele morreu como um pecador, para que nós, em nossa morte, pudéssemos morrer como filhos de Deus. Então, quando a morte chega para nós, nós não morremos, nós dormimos. E o profeta fala tão gostoso no fim dessa mensagem, é tão longo, que eu não posso ler para vocês, mas ele diz que haverá um tempo, né, um tempo em que nós seremos guiados pela mão de Jesus, por aquele anjo, ao lugar de origem. Olha aqui. Ele diz, agora quero deixar resolvida esta questão enquanto vocês estão aqui, esta manhã, para o culto do nascer do sol. Esse culto foi pregado na Páscoa, essa mensagem ao nascer do sol. Muitas pessoas dizem, por que estão ele disse que colocaria, ele esteve na sepultura 3 dias e noites, ele nunca disse que faria isso. Veja as confusões que se faz. Ele disse dentro de 3 dias. Então, de sexta até domingo, ele teria 3 dias. Tá? Então, eu levantarei meu corpo, então está vendo? Agora, a razão que ele fez isso é porque Davi havia dito em um lugar na Escritura, eu não deixarei a sua alma no inferno. Amém? Nem permitirei que meu santo veja corrupção. Aquele corpo não merecia corrupção. Era um corpo santo. Ele sabia que a corrupção se dá por o corpo humano aos 72 horas. 3 dias e noite, algum tempo entre aqueles 3 dias, à noite, Deus iria ressuscitá-lo. Estão vendo? Antes que o corpo se corrompesse, aos 3 dias. Então, dentro de 3 dias, sexta, sábado, domingo, ele levantaria. Então, ele morreu na sexta-feira à tarde, às 3 horas, e ressuscitou domingo de manhã cedo. Amém. Ele se mostrou um vencedor. Amém. Jesus nunca falou em derrota, não é? E aqui ele diz uma coisa aqui, ó. Aleluia. E assim, cada homem e mulher que é nascido do Espírito de Deus não é você, não é emoção humana, é por causa da ressurreição e o poder de Deus que está naquela vida humana. Estão vendo? Então, é o poder de Deus em uma vida humana.
Porque Deus não tem outra boca aqui para falar, a não ser a nossa. Não tem outros braços para ser levantado em louvor, a não ser os nossos. Então veja bem. E ele diz, e está compelindo para a vida eterna. Esse corpo está compelindo para a vida eterna. Certo? E o que está naquela vida humana está compelindo para a vida eterna, movendo para a vida eterna. Algo aqui. Você não poderia ficar quieto se você quisesse. Existe algo dentro de você que não te deixa quieto. E quando Jesus se planta dentro de nós, nós não vimos mais nada errado. Nossos olhos não enxergam nada errado. Certo? Porque o eleito está no meio de tudo isso, com essa vida por dentro. Tá? Jamais nós podemos ver isso desenvolver dentro de nós sem um efeito de Deus. O humano é humano mesmo, né? Amém. Aleluia. Ele está sempre procurando a fazer algo que não deve. Ele diz aqui, aleluia. Então Deus é meu Pai. Preste atenção. Digamos, você tem o nariz como... Me diz que tem o nariz como o do meu pai, que tem a boca como a do meu pai. Por quê? Ele é meu Pai. Eu não tenho direito de me parecer com ele. Amém. Ou melhor, tenho o direito de permanecer, de ser como ele. Certo? Agora veja o que ele compara aqui para vocês verem uma coisa. Eu digo, você se parece... Bom, aleluia, então Deus é meu Pai. Tenho o direito de crer no subnatural. Então, se Deus é meu Pai, o que está em mim? O subnatural. Todos dizem graças a Deus, Deus é bom, mas não prova como subnatural. Porque quando o subnatural desce, ele muda a pessoa. Completamente. Estão vendo? Sou nascido do espírito subnatural. Olha o que ele está dizendo. Por isso eu sou parecido com quem? Com meu Pai. Se o meu nariz é igual ao do meu Pai terreno, eu também tenho a minha parecência com meu Pai celestial através do subnatural. Isso faz de mim um ser subnatural. Glória a Deus. Por dentro e por fora. Aleluia. Eu sou um homem de barro. Você é um homem de barro. Mas interiormente, quando você é nascido do Espírito de Deus, você se forma um homem subnatural. Aleluia. Ali, aquele ser subnatural tem fome e sede por o seu lar celestial. Só isso. Se a pessoa ainda pensa em futuros aqui, a Escritura é cumprindo todos os dias. Certo? Se ele pensa num futuro aqui, se ele ainda está apegado às coisas terrenas, ao ponto que pensa que ele tendo bastante dinheiro, fama, ele tem muita coisa. Não tem. A hora que for tomada a alma dele, vai para onde? Hein? Se ele for subnatural, ele vai para o subnatural. Mas se não for, vai para onde? Eu deixo isso para você pensar. Aquele subnatural tem fome e sede do seu lar celestial. Amém?
no além, isso é certo, amém? Observe isso. Então ele disse, observe. Veja de que lado você está, subnatural ou vaso de barro. Mesmo sendo um vaso de barro, Deus te toma e coloca o subnatural lá dentro. Seu corpo por fora é cheio de marcas, ruínas, cicatrizes do erro, mas Deus limpa a casa e coloca o homem subnatural ali dentro. Olha aqui. Eu gostei disso aqui também. Ele diz assim, ó: em todas as partes que um verdadeiro real missionário de Deus, um pregador vai, há sinos de alegria. Bem? O que um sino faz? Barulhos, alertas, certo? Não tem nada errado que se botasse um sino aqui na igreja para não ser o início do culto. Não é? Nada a ver. Então, se nós botássemos um sino aqui, seria escândalo para muitos aqui dentro que não têm experiência do que é isso. O profeta tinha um no tabernáculo. Certo? A partir daquele momento, a igreja sabia que não tinha mais conversa em volta do tabernáculo. As pessoas entrariam para dentro da igreja e adorariam. Né? Aleluia. Eu conheço uma igreja aqui, né, que eles praticam isso na morte das pessoas. Não sei se nos cultos, mas eu vi na morte. Quando uma pessoa morre, eles tocam não sei quanto, tem não sei quantas batidas eles têm naquele sino. Eu não me escandalizei quando eu cheguei ali. Não me escandalizei porque apenas eu estava vendo alguém anunciando a morte de alguém. O desaparecimento. Aleluia. Mas quando a pessoa é mal informada na Escritura, ela coloca muitos empecilhos na frente de pessoas, informa pessoas sem estar habilitada. Isso é o grande problema que nós enfrentamos hoje na religião. A religião está muito fora do certo, do centro da palavra. Então, olha aqui. É tocado, então, o sino da alegria, tocado na ressurreição de Cristo. Aleluia. Você não pode manter a morte e a vida na ressurreição de Cristo. Você não pode manter a morte e a vida. Então, você não pode manter a morte e a vida juntas. Elas se separarão. Amém? Apenas esse corpo aqui que é mortal acolhe por um tempo aqui para mim pregar o evangelho, para mim fazer coisas para o Senhor aqui na terra, ser um pai de família, ter um lar, né? Esse vaso de barro, mas ele não serve para nada mais do que isso. Porque a hora que a vida que está dentro subnatural for tirada, por mais santo que essa pessoa seja, ele vai tombar. Porque ali termina o ciclo da sua vida. Olha aqui. Amém? Então, quando Cristo entra no coração humano, olha que pontos lindos. Ele separa você das coisas mortas do mundo. Olha que lindo isso aqui. Há uma esperança viva, uma nova criatura em Cristo Jesus surge ali. Isso é quando nós resolvemos tomar atitudes para receber isso, porque tem que ser tomada atitude, mesmo você tendo o direito disso. Deus não coloca nada em ninguém onde está sujo. Primeiro, ele avisa a pessoa a separar do mundo. Ele diz: não ameis o mundo e nem no que no mundo há.
que há no mundo? Será que é só a roupa, o sapato que vestimos, o cabelo que cortamos, que mundano como está acontecendo hoje? Né? Amém. Então, veja você, será que tudo isso é mundo? Não, irmãos. As palavras que nós colocamos também é mundana, é suja. Certo? Porque o mundo jaz no maligno. O que o maligno pode projetar ali no mundo? Hein? É o mal. É a ruína. Então, uma esperança viva, uma nova criatura em Cristo. Ele se torna um novo homem, essa pessoa. Quando Jesus vem a ele, primeiro Jesus diz, você vem à justificação, entrando na porta, na santificação no santuário e no terceiro passo, no véu adentro. Eu lhe digo, meus irmãos, se o mundo precisa de qualquer coisa hoje é de que a verdadeira, real ressurreição de Cristo seja pregada a eles, essas pessoas. Aleluia. Eles entraram provavelmente e apanharam o menu. Disseram, agora o que tu queres para jantar? Amém? Então, tudo que você faz é coordenado. Quando você levanta de manhã, você toma o café da manhã. E chama isso de café da manhã. Quando chega o meio-dia, você chama de almoço. Por que não é tudo a mesma coisa? Porque a pessoa é regrada. O que você come na manhã, não come no meio-dia. E o que come no meio-dia, não come à noite. Veja, então, aleluia, olha o que ele diz aqui, ele segue falando conosco. E ele disse, e há poder do Cristo ressurreto esta manhã, onde ele estava pregando, bem aqui nesse edifício para salvar cada pecador. E há o poder de Deus conectado nessa live para salvar você que está me ouvindo. É somente você prestar atenção no que estamos falando aqui. Para encher com o Espírito Santo e para curar cada enfermidade que há no mundo, se você apenas souber o fio correto que guia a isto, o fio correto que guia. Aleluia. Sabe qual é o fio correto? Você sabe? Hein? Amor e fé. Se você viver nessas duas colunas, nunca se perderá. Certo? Porque isso vai, leva você e traz você aonde você vai. Você vai lá, não no baile, não no cinema, porque não é o seu lugar. Não no jogo, porque um cristão não joga. Um cristão se reserva para Cristo. Não ali no mundo, na cerveja, nos vícios, nas roupas mundanas. Certo? Não é isso. Você não vai conectar a sua fé nisso. Mas quando você adquire o Espírito Santo, o novo nascimento, você está ligado em dois fios, negativo e positivo. Que dá luz. Mas aqui, os dois são positivos juntos. Certo? Ele diz, esse é o fio correto. Entre viagem uma vez. Veja, ele não diz, você sabe, e aqui ele mostra como aquele homem descobriu a luz, Franklin, E ele ficou nervoso e testava uma coisa e outra, o profeta disse, mas
Às vezes dava um sinal, mas não combinava. Mas até que ele encontrou a conexão correta. Uma luz ela não vem só num fio. Tem que ter o negativo e o positivo. Agora, ele está dando um testemunho aqui de uma pessoa, ele diz assim, esta pequena mulher aqui, quando ela levantou daquela tuberculose, e o hospital disse que ela ia morrer. Amém? Ela sabia que aqui, então ela recusou, ela pensou que fosse fanatismo ser batizada. Amém? E isso afetou sua saúde. Então o perigo, amém, o perigo de nós pensar em algo e isso afetar a nossa saúde. Olha aqui o que ele diz. Ela estava dizendo talvez que fosse fanatismo ser batizado. E assentada ali certa noite com uma febre alta, em sua casa, ela podia se ouvir pregando ali em sua casa. Eu estava pregando sobre o batismo na água. Ela levantou e veio e entrou cambaleando dentro da igreja. E ela sentou bem lá atrás, como certamente vou observar se tem algum sentido o que esse homem está falando. E ela disse, eu devo ser batizada? Uma grande providência havia achado, uma grande providência apanhou uma capa para ela. Amém? Alguém foi buscar a capa. Escute, e veio e lhe vestiu e ela foi até o tanque. Amém? Não tinha mais esse fanatismo de dizer que se podia ou não podia. Agora ele entrou nela. Jesus Cristo. Amém. Com febre dentro do quadro, 40 graus de febre. E às vezes a gente vai e um irmão diz assim, eu estou tomando um remédio, ele não vou tomar ceia. Você tem que respeitar. Você vai dizer o que para ele? Enquanto ele não se dê conta que é tudo por fé que se faz. E quando você age por fé, por amor, nada faz mal. Então, e foi batizada ali de acordo com o que ela prometeu a Deus. E, hoje, isto foi há anos atrás. E hoje aí está ela sentada aqui, viva nesta manhã. Depois dos médicos dizer que ela ia morrer. Deus tinha aquele portador da vida, o anunciador da vida, o chamado profeta da era, William Branham. E disse que ela ia viver. E porque Deus vive e reina, e Ele ressuscitou dos mortos, então onde que Ele vive hoje? Dentro de nós. Não temos dúvida disso. Amém? Ela estava andando, ela começou a descer a rua e o Senhor lhe disse, agora quando estava sem ajuda, eu te ajudei. E aquela mulher estava sem ajuda. Amém. E não ajudastes. Veja. Dê atenção para as pessoas. Você não sabe se é um filho de Deus. Né? Amém? Você não sabe. Quem é essa pessoa que vem à porta da sua casa, talvez que você chama de mendigo? Dê atenção.
E se Deus está mandando para você dar uma ajuda, o que você faz? Hein? Você despreza porque a roupa não está bem cheirosa, né? A roupa não combina com o que você vive luxuosamente, Mas quando você é um ser, o profeta diz que Deus, por isso que Deus toma homens rústicos para o seu trabalho, que possam chegar às pessoas. Hoje eu vinha conversando ainda com Elias, ali no carro, e dizendo para ele: toda a minha vida dormi onde me coloco. Tenho essa honra, de se me derem qualquer coisa para dormir, eu estou dormindo em cima de um cimento qualquer. Vejo tanto orgulho nisso, tanta vaidade. Já me deitei em evangelismo nos corredores tapados de mosquito. E as pessoas pensam assim: o João está grande. Sim, veja você. O que acontece? Então ele diz assim, ela disse: Senhora, aleluia. Então isso aqui foi uma coisa muito importante. Agora, para nós encerrando, eu quero ainda fechar aqui com vocês, onde ele diz: eu tenho que chegar ao fim do caminho. Eu tenho, irmãos. Não sei quando, até quando vou ficar com vocês. Mas eu vou chegar ao fim do caminho e vocês terão muita saudade desses cultos. Certo? Se eu sair daqui antes. Por quê? Muitos detalhezinhos que eu ensino para vocês, coisinhas que está lá no Entre Linhas, que você busca estudando, buscando, brigando comigo mesmo, não pode ser assim, tem que ser assim. Amém? Mas ele disse: eu tenho que chegar ao fim do caminho algum dia desses. Minha labuta terminará. Labuta é aquilo que você luta. Às vezes luta com dificuldade, dizendo para as pessoas: tem que ser assim, E quando você vira as costas, elas estão apontando defeitos. Você não pensa que o profeta não sofreu isso? Não sofreu. Eu vi o irmão Brana nomear uma mensagem pessoas que não se procediam bem e pedir a elas se retirarem. Será que isso é mal? A única vez que eu vi ele fazer isso na mensagem, mas ele fez, mandou os irmãos que se apartassem dela. Certo? Agora eu não sei até onde, parece que às vezes outro caso quase parecido não acontece. Eu não sei dizer para você como isto funciona. As coisas não são iguais uma para a outra. Uma linha pode fazer uma divisória. Mas vamos ler aqui para você entender. Alguns de vocês, rapazes, assentados aqui, que brincamos juntos, lutamos, jogamos bolinhas de gudes juntos e tudo mais. Éramos meninos então, mas agora eu comecei a observar. Amanhã é o meu aniversário, ele está dizendo. Essa mensagem ele pegou em 1963. Eu farei 40 anos de idade amanhã. Meus ombros começaram a se inclinar. Não adianta dizer que é um jovem. Eu brinco às vezes. Mas tem hora que eu vejo o meu declínio. Mas quando eu vejo o meu declínio,
declino, eu peço a Deus que me ajude a que eu possa me equilibrar. Certo? E eu tenho recebido muita ajuda de Deus. Ele diz, e as rugas estão aparecendo em meus olhos. O resto do cabelo que tenho está ficando grisalho. O que é isso? A morte se aproximando. Ela está me desgastando. Certo? Aleluia. Eu estava vendo ali o meu cunhado falando que ele vai morrer no último pialo. E eu fiquei marcando assim, o último pialo, sim. Porque pialo é o único golpe de laço que derruba. Né? Então, no último pialo, né? Ele diz que vai, e é verdade. Tem uma última hora, o último momento, né? O último segundo, isso mesmo. Mas, irmão, quando a morte está do lado de um lado desgastando, a vida está do lado de dentro fazendo novo. Olha que coisa linda. Acho que é motivo de vocês regozijarem, irmãos. Olha, isto é certo, e um dia desses todos vocês estarão aqui de pé no cemitério, onde foi providenciado. E se eu morrer antes de chegar Jesus, eles vão cantar somente crê. Olha aqui. Aleluia. E foi justamente, não foi muito para frente que o profeta foi levado. Ele era um homem sadio, ninguém dizia que ele ia ir. Mas estava marcado. Jó 14. Tinha 56 anos. Pois é. Olha aqui. Aleluia. Então, eles cantaram somente crê, porque foi um pedido dele. Certo? Hoje nós damos tanta importância, eu tenho visto isso, irmãos. No início dessa mensagem, esse corinho somente crê, era um corinho espiritual, todos reverenciavam, levantavam as mãos, adoravam. Hoje está se vendo muito pouco. Né? E esse corinho foi o corinho que o profeta escolheu para as pregações. Antes das pregações, o preparo, não é? Então, quando você ouvir quando você ouvir somente crer, ele partiu. William Branham. Então jogaram terra sobre o caixão e não terei partido. Eu vivo ainda. Glória a Deus. Porque ele vive, então eu vivo. O subnatural ficou comigo. Amém. Uma dessas gloriosas manhãs de primavera, veja, quando tudo isso terminar e as bombas atômicas realmente explodirem, o mundo e mandará para o além. Ele girará através dos anos, será purificado. Trazido de volta tudo que foi perdido. E as palmeiras crescendo na terra novamente. A ressurreição de toda a natureza como Deus fez no princípio. Não haverá nenhum polimento, nenhuma poluição no solo, não haverá nenhuma poluição no ar. As palmeiras não haverá nenhum germe, nenhuma enfermidade para destruir novamente. As maceiras nunca ficarão velhas. Oh, glória a Deus! Quando os grandes pássaros estiverem voando de árvore em árvore, Jesus aparecerá aqui na terra novamente. Que coisa!
E quando ele fizer, aquele que estiverem mortos em Cristo, Deus trará com ele. Oh, glória a Deus! Nós subiremos numa manhã de Páscoa. Também encontraremos nossos amados. O saudaremos, não será esse um tempo maravilhoso? Ele está perguntando. A congregação diz o quê? Já vou terminar. E posso me colocar no além, ele está dizendo, e vejo minha velha mãe sentada ali atrás no edifício, esta manhã ficando velha, trêmula, e tudo como paralisia. E ela começou a ficar velha quando eu puder levá-lo, dizer, mamãe, é o seu filho. Amém? Ou melhor, quando eu puder vê-lo lá e disser, mamãe, esse é seu filho, os dois jovens. E chegarei ali e verei meus amados, meus queridos amigos que estão aqui na igreja, o pequeno velho Jorge e todos aqueles que partiram em Cristo Jesus, todos os meus queridos amigos, quando ressuscitarem, eu posso me encontrar com eles. Glória a Deus. Só esse outro aqui. Então verei isso. Alguém, aquele companheiro chegado ali. Aquele é Paulo. Aqui vem Silas. Aqui vem Daniel. Aqui está Ezequiel. Aqui está todos os restantes deles. E podemos andar através do paraíso de Deus. Que coisa maravilhosa. Olha, e haverá uma verdadeira ressurreição, uma das manhãs, amigos. Nós nos encontraremos com você. Amém. Aquela nenezinha que morreu, mais ou menos assim, ela será uma jovem. E ela colocará seus braços ao redor de sua mãe e chorará ali. E pranteará em louvores a Deus por sua gloriosa ressurreição de seu Filho, Cristo Jesus. Algum dia glorioso, isto virá. Guardem isso, irmãos. Isso enche a vida da gente, ao saber que temos uma esperança, gloriosa esperança. Os dias estão contados. Não sei até quando vão ficar aqui, mas eu acredito que não tem muitos dias. A coisa está desgastada, o mundo não dá para suportar mais. Então, numa manhã dessas, vamos ver isso. Vamos orar? Vocês que estão aí na internet, se tem uma necessidade, por favor, deixe sua mão levantada. Peça a Deus agora que te ajude naquilo que você precisa arrumar ainda em casa. Casa que eu digo é a sua vida. É o lugar que o Espírito Santo ocupa, como o profeta disse, essa casa de barro. Arrume. Deixe o Espírito Santo cuidar disso. Deixe essa vassoura de Zorobabel fazer a limpeza. Não seja mais negligente, irmão, irmã. Olhe para Cristo. Tire a vaidade e mande embora. Não creia mais nisso. Deus é maior. Ele é tudo, em todos. Pai Celestial, eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor. Como li essa mensagem ontem, o Senhor sabe o quanto me alegrei com ela. E quanto eu disse, Senhor, que essa mensagem era maravilhosa. E que tudo chegaria um dia ao fim. O fim, aqui nessa dimensão, de tudo que existe. O mundo híbrido, as pessoas híbridas, mal vestidas, caídas pela rua,
muitas vezes, Senhor, dando um mau testemunho. É triste, é magoante ter isso. Mas eu sei que um dia desse, uma manhã dessas, ele aparecerá. E quando ele aparecerá, ele vai trazer nova vida, disse o profeta, dentro de mim, dentro de cada um de nós. Ensina-nos o caminho, Senhor, para que andamos por ele. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Deixa-nos olhar para o infinito e ver quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é nosso Pai. Nós pedimos agora por todo o teu povo, Senhor, que está assistindo esta live, que possam alcançar grande vitória. E aqueles que estão tomando decisões, permita, Senhor, que eles não fiquem sem concluir isso, porque está chegando a hora tão rápida, tão depressa, Senhor, que não sabemos quando vai acontecer isso. Levanta o olhar, Senhor Jesus, para aqueles que estão ainda em dúvidas, Pai querido. Tenha piedade deles, misericórdia, e que eles se afastem da dúvida. E os crentes que estão dentro da igreja ainda, Senhor, que estão correndo risco, tenha misericórdia deles e ajude-se a arrumar, Senhor, se ajustar nesse corpo, enquanto há tempo. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, cura para os que estão doentes, libertação para aqueles que estão oprimidos e força para aqueles crentes que querem vencer. Nós colocamos isso diante do Senhor, Pai, e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite todos.